todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e na aula de hoje nós iremos falar sobre estratificação social. Vamos lá? Bom, pessoal, não tem como falarmos sobre a ideia de estratificação social sem fazermos uma reflexão a respeito do trabalho e da dominação, ok? Por quê? Historicamente, a partir do momento em que houve a formação da propriedade privada, a gente tem a situação de exploração do trabalho de um homem por outro homem, tá? Então, a partir do momento que a gente tem a instituição da propriedade privada definida dentro da sociedade, isso torna algo muito mais evidente, essa dominação fica muito mais em destaque dentro da sociedade. E aí nós temos a formação de dois grupos, que são aqueles grupos dos exploradores, que são os detentores dos meios de produção, das terras, e os grupos dos explorados, que são aqueles que vão ter que vender a sua mão de obra, vender o seu trabalho para poder sobreviver. Bom, gente, então vamos ver aí um histórico com relação à ideia de trabalho dentro da sociedade, tá? Então, o que acontece? No início da humanidade, a sociedade, ela começa, os seres humanos, eles começam a se agrupar, a formar grupos para poder sobreviver, ok? E eles vão depender daquilo que a natureza oferece para eles. Então, o que vai acontecer? No início da sociedade não havia propriedade privada, a gente tem os meios coletivos de produção. E os seres humanos, então, começam a organizar esse trabalho em coletivo para produzir aquilo que era necessário à sua sobrevivência. Então, eles formam grupos que vão ser responsáveis pela caça, grupos que vão ser responsáveis pela coleta de alimentos, então tudo aquilo que fosse necessário para que eles pudessem sobreviver. Então, a gente tem essa divisão inicial do trabalho, que alguns sociólogos colocam até mesmo como divisão sexual do trabalho, no qual os homens iriam caçar e as mulheres iriam coletar alimentos, tá? Isso não é uma coisa bem definida, tá bom? Nós temos sociedades da antiguidade, da pré-história, que não tem esse padrão definido de mulher faz uma coisa ou homem faz outra, tá bom? Porém, alguns sociólogos acabam colocando essa divisão sexual do trabalho. E nós temos, posteriormente a isso, a partir do momento que se tem a formação das cidades, a formação do Estado, a divisão social do trabalho. E a partir do momento que a gente tem a divisão social do trabalho, a gente abre a possibilidade de dominar outros grupos. Então, a gente coloca valorização de um grupo com relação a outro. Então, os militares, eles vão ter um valor de grau de importância dentro da sociedade, diferente dos religiosos, diferente dos camponeses. E nós vamos ter também uma cidade ou um grupo sendo considerado superior a outros grupos. Então, a gente vai ter guerras, conflitos entre eles, que vai gerar todo um processo de dominação. E aí, gente, dentro deste processo de dominação de um povo para com o outro, a gente abre preceito para o termo do etnocentrismo, tá? O que seria o etnocentrismo? Uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante que os demais. É aquela ideia de superioridade, o meu grupo é superior ao seu.
aquela ideia de civilidade. A minha nação é mais civilizada, então ela tem o direito de dominar a sua, porque a sua civilização é bárbara. Então, o etnocentrismo seria você colocar a sua etnia, o seu grupo, no centro, em detrimento dos outros grupos. E aí, dentro deste conceito de etnocentrismo, nós temos a ideia do eurocentrismo, que é você colocar os valores europeus dentro do centro do mundo, como se os desenvolvimentos históricos e os valores culturais europeus fossem um centro no mundo e a partir dali é que os valores vão ser distribuídos para os restantes dos continentes, tá? Então, o eurocentrismo ele seria um sistema ideológico que vai colocar a cultura europeia como a mais importante das culturas. E isso a gente pode ver em várias situações históricas no mundo, tá? Então pode pegar como exemplo a questão da colonização no continente americano, no qual os europeus vieram e impuseram a sua cultura, impuseram a sua força às populações nativas, e até hoje essas populações nativas são tratadas como inferiores dentro da sociedade. Nós temos como exemplo também o período do neocolonialismo ou do imperialismo, no qual os países europeus se impuseram nos territórios africanos e asiáticos, utilizando como discurso o darwinismo social, no qual eles, por serem brancos, europeus, mais civilizados, com mais tecnologias, seriam os mais evoluídos e que, portanto, eles teriam a missão de levar a civilização aos outros povos, às outras nações, colocando a cultura do outro em uma situação de inferioridade. Bom, gente, e aí a partir do momento que você começa a ter toda essa ideia de superior e inferior, a gente começa a ter também a estratificação social, tá? A estratificação social é a divisão da sociedade em camadas, em que os indivíduos eles vão ser hierarquizados. Então, é você colocar uma determinada profissão como mais importante que a outra, é você colocar um indivíduo como sendo mais importante que o outro. É a famosa pirâmide social, tá? E essa pirâmide, dependendo da sociedade, pode ter mais ou menos mobilidade social. E aqui eu dou como exemplo para vocês que é a concepção aí de classe A, B, C, D, E, de acordo com a renda. E aí a gente tem as dificuldades de definir os conceitos de classe social. Por quê? Porque é muito comum os sociólogos acabarem utilizando uma definição econômica para a classe social. Então, eles começam a definir se o indivíduo é de uma determinada classe ou não a partir da renda que aquele indivíduo possui. Porém, isso é muito difícil de se definir. Por quê? Porque aquilo que alguns analistas podem considerar classe média pode não ser o mesmo para outros analistas dentro da mesma sociedade. Por isso, a dificuldade de se fazer toda essa definição da classe social, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês o que seria a pirâmide das famílias brasileiras de 2016, tá? As fontes, elas são retiradas de alguns dados do IBGE. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a classe A, B, C, D e E, tá? E dentro deste conceito está definido que acima de 16.263 seria a classe A.
e aí vai diminuindo, no qual a gente tem aqui a classe D e E, que seriam as pessoas que ganham até R$ 2.166. E aí, gente, pensando nessa questão, pensando nessa estrutura, um outro sociólogo podia vir aqui e mudar esses valores. Falar, não, classe D e E, quem ganha até R$ 1.000, ou quem ganha até um salário mínimo. Então, basicamente, a definição pode variar do pensamento de cada pesquisador. Bom, gente, e aí, dentro deste conceito de classe social, não tem como não citarmos um dos grandes sociólogos que tratou a respeito desse tema, que foi o Karl Marx, tá? O Karl Marx, ele vai fazer um estudo da história da humanidade e ele vai perceber que a história da humanidade sempre coloca frente a frente um conflito entre objetivos que são antagônicos, ou seja, objetivos que são contrários. Então ele vai perceber que ao longo da sociedade sempre vai ter um grupo dominador e um grupo dominado, cujo objetivo desses grupos eles são completamente opostos. Então, por exemplo, o colonizador, dono da fazenda, e o escravo. O dono da fazenda, ele quer escravizar as pessoas no trabalho. Agora, o escravo, ele quer a sua liberdade. Então, as ideias, elas são completamente opostas. E isso vai gerar o que ele chama de motor da história, que é a luta de classes. Então ele vai perceber que as coisas dentro da história só se modificaram porque aquele grupo que era oprimido se levantou e lutou por mudanças até tirar o opressor do poder. Então ele vai falar que justamente o motor da história, o que faz a história se modificar, é a luta de classes. Bom, gente, além do Karl Marx, nós temos um outro grande pensador que vai analisar toda essa situação de estratificação social, que é o Max Weber. O Max Weber, ele vai propor uma visão de estrutura social que vai se distinguir em 3 dimensões. Então ele vai aprofundar ainda mais aquela análise inicial do Karl Marx, que se pautava somente na ordem econômica. O Max Weber, ele vai perceber que dentro da sociedade a gente tem uma situação de ordem econômica, social e política. E aí o que seria a ordem econômica? A ordem econômica, então, dividiria a sociedade em classes e seria identificada pelas posses de bens por rendimento financeiro e pela capacidade de consumo do indivíduo. Ou seja, seria classificada a partir aí do poder econômico de um indivíduo dentro da sociedade. E aí, então, a partir deste conceito, ele se classificaria dentro da ordem econômica, classe A, B, C, D e assim por diante. No quesito da ordem social, é a divisão da sociedade em status. Então, seria a divisão da sociedade em estamentos, que seriam definidos através do prestígio social de um grupo ou de um indivíduo e seu poder de influência dentro aí do seu campo de atividade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Dentro da sociedade brasileira, o status de médico e advogado é muito alto. Tanto que as pessoas chamam os médicos e os advogados de doutores em forma de respeito,
mesmo que eles não tenham formação de doutor, não tenham formação doutorada, tá? Então, o que vai acontecer? Eles têm um grau de respeito muito grande dentro da sociedade. Então, aquela questão, não, meu filho vai ser médico, meu filho é advogado. É uma profissão que dá orgulho para as pessoas, porque ela tem um status importante dentro da sociedade brasileira. E aí você pega um outro exemplo que está em destaque na atualidade, que é a questão do professor. E aí as pessoas colocam a ideia de que não, o professor é aquele que não consegue fazer na prática, então ele ensina, desvalorizando todo o conhecimento adquirido pelo professor. E aí o professor, ele é tratado como muitas vezes um inimigo da sociedade, um cara que é doutrinador, ele tem um status muito baixo dentro da sociedade brasileira. E aí então nós temos a classificação da ordem social, que é essa divisão do status. Uma vez que a sua profissão tem um prestígio social, ou que você tem um prestígio social muito alto, automaticamente você tem um poder de influência maior dentro da sociedade. E a questão da ordem política, que vai dividir a sociedade em partidos, tá? No caso da ordem política, a estratificação estaria condicionada às formas de participação junto ao poder local. Então, seria mais ou menos a sua influência política dentro da sociedade. Como que é o seu grau de participação dentro dos âmbitos políticos do grupo no qual você faz parte. Então, por exemplo, eu tenho um grau de liderança dentro do meu grupo de trabalho. Então, eu tenho uma ordem política que acaba sendo colocada como superior em detrimento de outros que só estão no grupo ou que não pertencem a grupo nenhum. Então, a gente tem a divisão também de partidos, como na atualidade, que está muito destacada no Brasil, a ideia de que você é de esquerda ou de que você é de direita, e a questão da influência que se exerce dentro da sociedade. Então, atualmente temos um governo de direita e automaticamente você tem muitos ataques aos grupos que têm um pensamento voltado mais para a esquerda e vice-versa, gente. Bom, e aí então, a partir do momento que você percebe que tem essas divisões dentro da sociedade, você cria um outro conceito, que é o conceito da consciência de classe, tá? No caso, a ideia da consciência de classe seria a consciência que os indivíduos podem adquirir a partir de sua condição de classe. Entender se ele faz parte do grupo dos oprimidos ou dos opressores. E isso vai ser muito bem descrito e trabalhado pelos teóricos marxistas, que vão se focar muito nessa questão da luta das classes voltadas para os padrões econômicos, tá? E aí eles vão fazer toda essa discussão, se você faz parte da burguesia ou se você faz parte do proletariado. Então, os burgueses seriam aqueles que detêm os meios de produção e o proletariado seria aquele que vende a sua força de trabalho. Então, se você é, por exemplo, um advogado, mas você não tem a sua própria empresa de advocacia, você é proletariado, porque você vai vender o seu serviço para outra pessoa, para uma empresa que vai obter a maioria dos lucros.
Então a gente precisa ter essa consciência de qual classe pertencemos. E a partir então dessa ideia, o próprio Karl Marx ele faz a oposição entre a burguesia e o proletariado, e essa oposição seria a ideia do capitalismo, da sociedade burguesa, e do socialismo, que seria uma sociedade pautada no domínio do trabalhador. E aí ele fala que justamente essa briga entre os dois grupos que são antagônicos, que são opostos, daria origem ao que seria o comunismo, cuja ideia seria pegar o melhor do capitalismo e o melhor do socialismo e unificar os dois. Lógico, gente, tudo isso são pensamentos teóricos. Na prática, tanto o capitalismo, quanto o socialismo, quanto o próprio comunismo funcionaram de maneiras completamente diferentes. Bom, gente, só que Max Weber ele vai ir muito além dessa questão da consciência de classes, tá? E ele vai trabalhar muito a questão da consciência de status. O que seria a consciência de status? É como o indivíduo se vê dentro da sociedade. Então, vou dar um exemplo aqui que ele coloca que os militares e os religiosos, eles se veem como detentores de prestígio e honra, o que distingue ele dos civis e os leigos. Então, os militares, por conta de todo o seu treinamento militar, eles se acham as pessoas mais honradas, as pessoas mais corretas, e que, portanto, eles seriam superiores aos civis, aos leigos, aqueles que não tiveram esse treinamento. E aí, um outro exemplo dessa consciência de status e dessa divisão está as castas na Índia, tá? É uma divisão cultural feita na Índia que parte da ideia do prestígio social. E aí o que acontece? As pessoas no nascimento elas são classificadas como pertencente a uma determinada classe social. Então a gente tem a classe mais alta, que são os brahmas, que seriam os sacerdotes que representariam então essa classe mais elevada da sociedade, e vão se considerar aí os nascidos da cabeça do deus Brahma. Então seriam as pessoas que têm mais sabedoria, mais conhecimento e que deveriam então comandar a sociedade. Nós temos abaixo dos Brahmas os Kshatriyas, que seriam os guerreiros com poder político. Então eles teriam a força para comandar e ajudar a sociedade. Nós temos os Vaisyas, que seriam os comerciantes, os camponeses, os artesãos, os Sudras, que seriam os servos, e os Párias, que seriam aqueles marginalizados dentro da sociedade. Então, o que acontece nas castas da Índia? É uma situação de divisão de status em que você tem interferência até mesmo nos seus valores pessoais. Por quê? Em muitas sociedades que têm esse tipo de casta, é proibido o casamento entre castas diferentes. Então, os brahmas não podem se misturar com os párias. Para vocês terem uma ideia, é incentivado até os brahmas a se lavarem quando eles acabam tendo, por algum motivo, contato com os párias. Porque os brahmas seriam os limpos e os párias seriam os sujos, os impuros. Então os brahmas eles tinham que fazer um ritual de purificação quando eles tivessem algum contato com um pária. Isso mostra essa ideia de status, porque eu nasci numa determinada família, eu acabo sendo mais importante do que outro que nasceu naquela outra família. Bom, gente,
E a partir desta ideia nós temos o conceito de dominação de Max Weber, que é um estado de coisas pelo qual uma vontade manifesta do dominador ou dos dominadores influi sobre os atos de outros, do dominado ou dos dominados, de tal modo que, em um grau socialmente relevante, estes atos têm lugar como se os dominados tivessem adotado por si mesmo e como máxima de sua ação o conteúdo do mandato, obediência. Então, gente, quando o Max Weber ele fala sobre esse conceito de dominação, ele vai falar, sim, do poder das pessoas que são dominantes dentro da sociedade, mas ele também vai falar da ação de obediência dos dominados. Por que os dominados aceitam aquela situação daquela forma? E aí, então, ele vai criar o princípio de autoridade na dominação, que é justamente os motivos que levam as pessoas a aceitarem essa situação de estar sendo dominado por um outro grupo ou por um outro indivíduo. E aí ele vai colocar aqui os motivos racionais, que vai ter uma legitimação legal, tá? Que seria nada mais, nada menos que a consideração de interesses, vantagens ou inconvenientes pesados por aqueles que obedecem. Então, o que acontece? Eu estou nessa situação no qual eu estou sendo dominada. Eu vou raciocinar, vou pensar qual que é a vantagem para mim me colocar naquela situação. Então, os servos, durante o período da Idade Média, os servos dos feudos, para eles era interessante estar dentro dos feudos, mesmo que o senhor feudal explorasse o trabalho deles. Por quê? Porque a eles interessava a proteção militar dos senhores feudais. Ali dentro dos feudos, eles se sentiam protegidos. Então, eles aceitavam aquela situação por conta justamente da proteção. Então, era melhor estar dentro dos feudos do que fora deles. Vamos pegar o caso dos escravos no Brasil. Os escravos, eles não concordavam com aquela situação. Os negros, eles não concordavam com a escravidão. Porém, muitos se submetiam àquela situação porque eles estavam num território desconhecido, não falavam a língua do local e outras. Se eles se posicionassem e se rebelassem contra os seus senhores, eles seriam chicoteados, eles poderiam ser mortos. Então, naquele momento, para preservar a vida, seria melhor aceitar temporariamente aquela situação, até encontrar o melhor momento para se rebelar, tá? Então é um dos motivos que as pessoas acabam obedecendo essa autoridade, justamente analisando a situação e vendo que talvez aquele momento não seja o melhor momento para se rebelar. O outro princípio seriam as motivações tradicionais, que teria então uma legitimação tradicional, ou seja, dependem da força dos costumes arraigados e passados de geração a geração pelo hábito sério. Então, aquela ideia dos príncipes na Europa de que eles são reis porque eles detêm o poder divino. Então,
Então, aquela ideia de que os nobres têm sangue azul, eles são diferenciados dentro da sociedade, porque eles pertencem à realeza. Então, muitas pessoas aceitam essas imposições por conta de um costume, de uma tradição, de um conhecimento que é passado de pai para filho, de geração em geração. Então, as pessoas aprendem a respeitar o príncipe, porque ele é da realeza, então tem todo um imaginário em torno disso. E até hoje as pessoas acabam seguindo um pouco essa ideia que foi transmitida de geração em geração. Até hoje, quando se fala dos reis, das rainhas, das princesas, dos príncipes na Inglaterra, gera uma comoção mundial. Aqui no Brasil se fala muito sobre essa questão dos príncipes ingleses. E detalhe, no Brasil você não tem realeza, mas ainda assim acaba ficando no imaginário das pessoas, e as pessoas começam a colocar aqueles indivíduos como sendo superiores, tá? E no caso aqui do Brasil, a gente pode colocar como exemplo os coronéis no Brasil no século XIX e XX, que tinham uma grande influência dentro da sociedade, que seriam, no caso, os nobres brasileiros, porque eram as pessoas que tinham o poder, que detinham o poder dentro de uma cidade e que faziam impor as suas leis, as suas regras. Nós temos também o princípio de autoridade com base nas motivações afetivas, que vai ter uma legitimação então afetiva, que seria o que? A dominação carismática, ou pela admiração pessoal ao líder ou herói. Então seria o que? Quando a gente coloca um indivíduo como sendo alguém superior por conta da identificação que nós temos com aquele indivíduo. Então, aquela ideia de que a pessoa é um padre, então o padre ele nunca vai fazer nada de errado. O padre ele estaria acima dos outros pelo conhecimento religioso que ele possui. Então, você coloca, por exemplo, um profeta, alguém religioso, como sendo um santo, alguém acima dos outros por conta da admiração que você tem pelaquela classe social. É a mesma coisa com relação a guerreiros, soldados, você colocar os militares, a ideia dos militares acima dos outros por conta que você admira aquela profissão. Ou vamos dar o exemplo de políticos demagogos, que são aqueles políticos que fazem toda uma propaganda social diante da população e que acaba gerando uma ideia de adoração pela população. E aí a população fica colocando aqueles políticos como acima do bem e do mal. Então, por mais de coisas erradas que eles façam, as pessoas continuam adorando aqueles indivíduos por conta desse laço de afetividade. E aí você acaba criando estereótipos, mito, pai dos pobres, esse tipo de estereótipo que acaba gerando uma dominação cega do indivíduo, que o indivíduo acaba seguindo aquela pessoa simplesmente por essa questão afetiva e não consegue enxergar os erros que aquela pessoa comete, não consegue enxergar os defeitos daquele indivíduo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.